Você sabia que o Reino do Butão é reconhecido por ser um dos destinos mais isolados do mundo? É um país montanhoso situado na extremidade oriental do Himalaia, o que dificulta o acesso e a comunicação com outros países, mas também se isolam voluntariamente para preservar sua cultura e independência. O Butão é um dos poucos países onde você pode observar uma baixa influência da cultura moderna. Foi em 1974 que o governo butanês começou a permitir a entrada de estrangeiros no país, mas em quantidades muito limitadas. No século XVIII, os ingleses tentaram estabelecer relações, mas não conseguiram. E até hoje, apenas alguns países mantêm relações diplomáticas com o Butão. Isso o torna um dos lugares mais autênticos do mundo, porque ainda preserva suas tradições, costumes, arquitetura e sociedade ancestrais. Mas posso contar muitos outros fatos curiosos sobre esse país. Fica comigo porque o Butão é realmente um país único, que não vai te deixar indiferente. 1. No Butão, o sucesso não é medido pelo produto interno bruto, mas pela felicidade. Eles se concentram na felicidade nacional bruta, que se baseia na ideia de que a verdadeira riqueza de um país não se encontra no dinheiro ou nos bens materiais, mas no bem-estar e na felicidade de seu povo. Esse dado é medido através de 4 pilares fundamentais: o desenvolvimento socioeconômico sustentável, a conservação do meio ambiente, a preservação da cultura e a boa governança. Eles até têm um ministro da felicidade, cuja função é promover e garantir o bem-estar da população. O rei do Butão, em que eu falarei em breve, afirmou várias vezes que a felicidade do seu povo é mais importante que a riqueza material. Portanto, o Butão está longe do capitalismo, o que significa que eles não têm uma alta riqueza material, embora culturalmente valorizem mais a riqueza espiritual, que, como você vai ver, é muito mais desenvolvida. 2. O Butão é um dos menores países do mundo. Com 38 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 800 mil pessoas, os butaneses têm uma forte conexão com a natureza, uma espiritualidade desenvolvida e dão grande importância ao cuidado da saúde e do meio ambiente. É o primeiro país a ser carbono negativo, o que significa que absorve mais dióxido de carbono do que emite. Além disso, é o único país do mundo onde a venda e a produção de tabaco são proibidas. Uma medida que visa proteger a saúde de seus cidadãos e promover um estilo de vida mais saudável. 3. O Butão foi isolado até pouco tempo atrás. Começou a se abrir para o mundo a partir da década de 60, durante o reinado do terceiro rei do Butão, Jigme Dorje Wangchuck, quando o país iniciou um processo de modernização para melhorar a qualidade de vida de sua população e desenvolver relações diplomáticas com outros países. Embora inicialmente as restrições fossem muito rigorosas, em 1974, o Butão permitiu a entrada de um número limitado de turistas estrangeiros. Essa política restritiva de turismo é chamada de turismo de alto valor, baixo impacto, que visa proteger o meio ambiente, a cultura e as tradições do Butão, ao mesmo tempo que gera receitas para financiar o desenvolvimento e melhorar a vida de seus cidadãos. Além disso, o Butão estabeleceu relações diplomáticas com países como a Índia em 1949 e ingressou em organizações internacionais como as Nações Unidas em 71, o que também contribuiu para abrir o país para o mundo. Existe internet no país, o que inevitavelmente tem uma influência na população, especialmente nas gerações mais jovens. No entanto, o Butão continua relativamente isolado e distante de outros países, o que se reflete no fato de que atualmente possui apenas embaixadas ou consulados na Austrália, Tailândia, Bélgica, Bangladesh, Kuwait, Índia, Suíça e Estados Unidos. Eles mantiveram uma política de neutralidade em questões internacionais, evitando se envolver em conflitos e alianças políticas. 4. Os jesuítas portugueses Estevão Cassella e João Cabral
foram os primeiros europeus a chegar ao Butão em 1627, quando viajaram através do Tibete e entraram no Butão pela passagem de Zongre, em busca de uma rota para a Índia. Esses missionários se reuniram com o líder da região, Zhabdrung Ngawang Namgyal, e permaneceram no Butão por vários meses antes de continuar sua viagem para a Índia. Nos séculos 18 e 19, houve algumas interações entre o Butão e os europeus, especialmente com os britânicos, que na época governavam a Índia. Em 1774, o britânico George Bogley foi enviado ao Butão como emissário da Companhia das Índias Orientais para estabelecer relações formais. Ele não teve sucesso, mas deixou registros detalhados de sua viagem e seus encontros com os butaneses. 5. A mídia de massa chegou ao Butão bastante tarde em comparação com a maioria dos países do mundo. Foi em 1999 que o governo finalmente permitiu a televisão e o acesso à internet. Como parte de um esforço para modernizar o país e melhorar a qualidade de vida da sua população. Além disso, foi o último país a introduzir o rádio, em 1988. Apesar dessa abertura, o governo manteve certo controle sobre o conteúdo, promovendo propagandas educacionais e culturais em vez de conteúdo puramente comercial ou de entretenimento. 6. Por esse isolamento do mundo, os butaneses não sabiam que a planta da maconha poderia ser consumida até que o rádio e a televisão chegaram. Antes de descobrirem isso, os locais coletavam e preparavam para dar aos porcos. Atualmente é ilegal e pode resultar em até 5 anos de prisão. 7. Até 1961, não havia estradas pavimentadas e a única forma de viajar era a pé ou a cavalo. Hoje em dia, os meios de transporte mais comuns são veículos privados, táxis e ônibus. Esses últimos conectam as principais cidades. Para transporte aéreo, existem 4 aeroportos em todo o país, embora os voos sejam limitados. Nas áreas mais remotas, devido à geografia montanhosa e à falta de infraestruturas, existem 3 opções principais: caminhar, andar a cavalo e montar em iaques, embora os iaques sejam mais utilizados como animais de carga. Além disso, é um dos poucos países onde não existem trens nem ferrovias. 8. O serviço de correio moderno no Butão foi estabelecido em 1962. Antes havia um sistema rudimentar de mensageiro a pé, que transportava mensagens e pacotes importantes entre os distritos e vilas do país. Com a chegada do serviço postal moderno, foram implementados selos postais e agências de correio em diferentes partes do país, melhorando assim a comunicação e a troca de bens e serviços. 9. O Aeroporto Internacional de Paro é o único aeroporto internacional do Butão, a principal porta de entrada no país para a maioria dos turistas. É conhecido por ser um dos aeroportos mais difíceis e perigosos do mundo para aterrissar e decolar, devido às complicadas condições geográficas, estando a uma altitude de 2.235 metros. Ao descer, o piloto tem que zigue-zaguear entre montanhas, às vezes corrigir trajetórias e aterrissar rapidamente numa pista de apenas 1.200 metros. Os pousos só podem ser feitos durante o dia, e se houver nuvens ou outras condições meteorológicas adversas, o voo pode ser desviado. Além disso, é feito manualmente seguindo procedimentos que foram projetados por pilotos experientes. Somente alguns pilotos em todo o mundo estão qualificados para aterrissar nesse aeroporto. As 2 companhias aéreas nacionais, Truk Air e Bhutan Airlines, operam voos de ida e volta para destinos como Índia, Nepal, Bangladesh, Tailândia e Singapura. 10. Os reis do Butão governaram desde a criação da monarquia em 1907, quando Sir Yugen Wangchuk foi coroado como o primeiro rei dragão. Desde então, a monarquia passou por 5 gerações da mesma família. Atualmente, o rei é Jigme Caesar Namgyel Wangchuk, também conhecido como Druk Gyalpo, coroado em 2008, depois da abdicação de seu pai, o rei Jigme Singh Wangchuk.
Druk Gyalpo é conhecido por seu carisma e proximidade com seu povo. Estudou em universidades prestigiosas no Reino Unido e nos Estados Unidos, o que permitiu equilibrar tradição e modernidade em seu estilo de governo. Sua esposa é Jetsun Pema Wangchuck, a Rainha Dragão, rainha consorte do Butão. Ela é famosa por sua beleza, elegância, interesse pelas artes, pintura e basquete. Nasceu em 1990 e, quando se casou com o rei em outubro de 2011 aos 21 anos, se tornou a rainha consorte mais jovem do mundo. Jetsun Pema não vem da realeza, mas sim de uma família distante. Estudou na Índia e no Reino Unido. Ela e o rei são pais de 2 filhos, o príncipe herdeiro Jigme Nagyel Wangchuck e o príncipe Yugin Wangchuck. Em 2008, a Constituição foi aprovada e o Butão passou de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional, baseada na filosofia budista, nos direitos humanos e em outras constituições modernas. Embora os poderes do rei tenham sido limitados, ele continua sendo uma figura importante no Butão. Ele é o chefe de Estado com um papel crucial na formação do governo e na legislação. Ele também desempenha um papel importante na promoção do bem-estar e da unidade do povo butanês. No entanto, ele não tem poderes absolutos e deve agir de acordo com as leis e regulamentos estabelecidos na Constituição. 12. No Butão está uma das maravilhas construídas pelo homem: o Ninho do Tigre, ou Monastério Taksang Pelpug, localizado em um penhasco no Vale de Paro, a 3.500 metros de altura. É um dos lugares mais sagrados e venerados no Butão, um dos destinos mais visitados por peregrinos butaneses e viajantes. Sua origem remonta ao século VIII, quando se acredita que o Guru Padmasambhava, também conhecido como Guru Rinpoche, introduziu o budismo no Butão e no Tibete. De acordo com a lenda, Rinpoche voou do Tibete para onde agora fica um mosteiro nas costas de uma tigresa, que na realidade era uma rainha consorte que se transformou. O guru meditou em uma caverna no penhasco durante 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias e 3 horas, subjugando os demônios locais e transformando eles em protetores do Dharma, que são os ensinamentos budistas. O complexo atual foi construído no século XVII, ao redor da caverna onde Rinpoche meditou. É composto por vários templos e santuários interconectados, com passagens estreitas e escadas esculpidas na rocha. 13. A capital do Butão é Thimphu, localizada no vale do rio Thimphu, com uma altitude de 2.334 metros acima do nível do mar. É uma das capitais mais altas do mundo. Também é a única capital do mundo sem semáforos. Os agentes de trânsito dirigem o fluxo de veículos a partir de cabines nas principais interseções. Na verdade, não existem semáforos em todo o país. Apesar de ser a capital do lugar, Thimphu tem um ambiente tranquilo e pacífico. Seus prédios seguem um estilo arquitetônico tradicional butanês, sendo um dos locais emblemáticos o Tachichu Dzong, que é um mosteiro-fortaleza com escritórios do rei e a residência de verão de Je Khenpo, o líder espiritual do Butão. Na capital também está o Buda Dordema, uma enorme estátua de Buda localizada no topo de uma colina, com uma altura de 51,5 metros, uma das maiores estátuas do mundo. 14. Outras localidades butanesas são Paro, conhecida por suas fortalezas e mosteiros, como Paro Dzong e o Ninho do Tigre; Panchholin, onde fica uma das passagens de fronteira com a Índia; Punakha, a antiga capital até 1955, onde está o Palácio da Grande Felicidade; Jakar, no coração do Butão e com festivais religiosos como Genbai Lekheng Drup; e Trongsa, local de nascimento da dinastia Wangchuck, a família real. 15. A religião majoritária no Butão é o budismo da escola Mahayana, ou Vajrayana, praticado por 85% da população. Se trata de uma forma única e esotérica de budismo que é encontrada principalmente no Tibete e na região do Himalaia. Os butaneses integram suas crenças e práticas religiosas em seu dia a dia, seja através da meditação,
das peregrinações a lugares sagrados, da recitação de mantras ou do uso de bandeiras de oração, que podem ser vistas ondulando por todo o país. Essas bandeiras coloridas têm impressas orações e mantras, que se acredita serem levados pelo vento para abençoar o ambiente e as pessoas que ali vivem. 16. O Je Khenpo é o líder religioso e espiritual mais importante do Butão, uma figura muito respeitada e venerada. Ele é considerado a encarnação da sabedoria e compaixão de todos os Budas e Bodhisattvas, com um papel não apenas espiritual, mas também com impacto na vida política e social, porque aconselha o rei e o governo em questões religiosas e éticas. Ele é nomeado pelo rei e selecionado entre os monges mais eruditos e virtuosos do Butão. Uma vez escolhido, o Je Khenpo serve por toda a vida, tendo como principal responsabilidade manter e promover o ensino e a prática do budismo. 17. O estilo de vida dos monges butaneses é muito diferente do estilo de vida moderno dos países ocidentais ou capitalistas. Os monges dedicam sua vida à prática espiritual e ao estudo, podendo entrar na vida monástica aos 6 ou 7 anos, às vezes por decisão dos pais, que acreditam ser uma forma de ter uma vida de mérito e bênçãos espirituais. No Butão existem 8 grandes mosteiros e cerca de 200 mosteiros e conventos pequenos, com cerca de 12.000 monges e 5.000 monjas. Os monges butaneses levam uma vida simples, mas disciplinada. Acordam cedo, por volta das 4:30 da manhã, e começam seus rituais de meditação e oração. Eles estudam filosofia, literatura, história, canto e rituais, realizam trabalhos manuais e contribuem com suas comunidades, se concentrando no momento presente. A educação e o treinamento podem durar muitos anos, durante os quais os monges ascendem através de vários níveis de conhecimento e habilidades. Meditação e oração são fundamentais, permitindo a eles cultivar o autocontrole, a compaixão e a sabedoria. Eles seguem uma série de votos e regras disciplinares conhecidas como Vinaya, entre eles os votos de celibato, se abster de matar ou prejudicar outros seres vivos e levar uma vida simples e austera. Além disso, eles devem se comportar com humildade e respeito para com os outros. Raspar a cabeça é um sinal de renúncia da vida comum e fora das convenções sociais. Uma tradição é o debate filosófico sobre os ensinamentos do budismo, não como forma de competição ou demonstração de conhecimentos, mas para aprofundar os ensinamentos. Ao viver nesses templos e ter que conviver, eles desenvolvem um forte senso de comunidade. Esses monges também atuam como guias espirituais de outras pessoas nas comunidades, dando a elas apoio e conselhos para suas vidas. 18. O idioma oficial do Butão é o Dzongkha, embora tenha cerca de 20 idiomas no total e vários dialetos falados no território. Oi é Kuzuzangpo, como está você é Gadabeizui e obrigado é Kadrin Se. Para uma forma mais cortês e formal, um lá é adicionado no final das palavras ou expressões. 19. No Butão, o respeito pelos animais está profundamente enraizado na cultura e nas crenças religiosas do budismo, que enfatizam a compaixão para com todos os seres vivos. A matança de animais para consumo humano é proibida, incluindo matadouros. E se deseja comer carne, é necessário importá-la de países vizinhos como a Índia. Como budistas, é esperado que a maioria dos butaneses fosse vegetariana, embora o consumo de carne esteja muito arraigado, o que poderia estar relacionado com a necessidade de ingerir mais carboidratos e gorduras em um clima frio, e pela necessidade de realizar trabalho agrícola. Nas cidades e vilas é comum ver cães de rua, geralmente bem tratados pela população local, que muitas vezes oferecem comida e abrigo. Da mesma forma, a maioria da população do Butão vive em áreas rurais praticando um estilo de vida agrícola tradicional. Os animais, como os iaques e as vacas, desempenham um papel importante na vida cotidiana e são tratados com respeito e cuidado pelos seus donos. 20. O Butão possui uma das políticas de conservação mais rigorosas do mundo.
Existem numerosos parques nacionais e áreas protegidas para preservar a sua biodiversidade, sendo o maior o Parque do Centenário de Wangchuck, com 5.000 km². A Constituição do Butão exige que pelo menos 60% do seu território esteja coberto de floresta em todos os momentos, o que ajuda a manter e proteger o habitat dos animais. 21. Alguns dos animais que habitam o território butanês são o esquilo gigante malaio, o tigre de Bengala, o panda vermelho e o leopardo das neves. Esse último habita as regiões mais altas e remotas, a altitudes entre 3.000 e 4.000 metros, em condições extremas e frias. Devido à sua baixa população, natureza esquiva, timidez e capacidade de se camuflar, o leopardo das neves é um dos felinos mais difíceis de serem avistados. 22. As mulheres butanesas têm uma responsabilidade importante na sociedade e desfrutam de uma série de direitos e liberdades, tradicionalmente mais do que os homens. A sociedade do Butão tem uma herança matrilinear, ou seja, a propriedade e os bens familiares são transmitidos através da linha feminina, o que dá às mulheres uma posição econômica e social considerável. No dia a dia, as mulheres trabalham em diversos setores, como agricultura, educação, saúde e governo. Nas áreas rurais, costumam ser responsáveis pelas tarefas agrícolas e pelo cuidado do lar, enquanto que nas áreas urbanas, cada vez mais mulheres estão se juntando à força de trabalho em posições profissionais e técnicas. 23. Embora o casamento por amor esteja se tornando cada vez mais comum no Butão, especialmente em áreas urbanas, os casamentos arranjados ainda existem, especialmente em comunidades rurais. Os pais muitas vezes tomam a iniciativa na busca de um cônjuge adequado para os seus filhos, podendo consultar um astrólogo para determinar a compatibilidade dos casais. Nos casamentos, os homens realizam uma parte importante das tarefas domésticas. Muitas vezes cozinham e tradicionalmente são os que confeccionam ou reparam as roupas, mas não tecem o tecido. Nas localidades maiores está surgindo um padrão um pouco mais ocidental de estrutura familiar, com o marido como provedor de alimentos e a esposa encarregada do lar. 24. A poligamia é legal, embora cada vez menos comum. Era mais praticada no passado, particularmente entre a nobreza e as famílias abastadas, mas com o tempo os costumes e atitudes têm mudado. E hoje em dia é uma prática pouco frequente e não tão aceita. Um exemplo de poliginia é o quarto rei do Butão, Jigme Singh Wangchuck, pai do atual rei, que está casado com 4 esposas. A poliandria, uma mulher casada com vários homens, é praticada pela etnia Brokpa, além de Laia, uma população no noroeste do Butão. O fato de uma mulher estar casada com vários irmãos garante que os filhos herdem a terra e os rebanhos da mesma família. Por outro lado, estamos falando de lugares remotos, onde se casar com estranhos não é bem visto. Normalmente, um homem ou irmão mais velho é o líder da casa, e os outros são considerados parceiros iguais da mulher. Em qualquer caso, essa é uma prática que está se extinguindo à medida que novas gerações recebem educação mais avançada e vão viver em lugares mais povoados. 25. A taxa de alfabetização de adultos no Butão é relativamente baixa, com cerca de 70% de pessoas alfabetizadas, embora tenha aumentado 20% desde 1980. Entre os jovens é muito mais alta, cerca de 93%, o que indica que progressos estão sendo feitos no acesso à educação. 26. Ao cumprimentar alguém, os butaneses juntam suas palmas perto do peito em posição de oração e fazem uma pequena inclinação, que é conhecida como Namastê ou Namaskar, considerado uma forma respeitosa de cumprimentar os outros. 27. No Butão costumam mastigar doma, uma mistura de nozes da palmeira areca com folhas e gesso. Tem um efeito estimulante e as pessoas cospem vermelho. Mas cuidado, não é bom para a saúde a longo prazo. 28. O Ano Novo Butanês é celebrado de acordo com o calendário lunar tibetano e é conhecido como Losar, que é uma festa nacional importante,
celebrada entre o final de janeiro e o início de março, dependendo das datas do calendário lunar. Dura cerca de 3 dias, embora as celebrações possam se estender em algumas regiões. Antes do Losar, as famílias limpam suas casas completamente para eliminar a má energia e atrair a boa sorte no ano novo. Durante o Losar, preparam-se pratos tradicionais, como o kapse, doces fritos de farinha, e o suja, chá com manteiga e sal. Ofertas são feitas nos altares das casas e se visitam mosteiros locais para receber bênçãos dos monges. 29. Por seguir o calendário lunar, a maioria dos butaneses não mantém um registro de sua data de nascimento exata, nem celebra aniversários individuais. Se acredita que o aniversário de todos seja no primeiro dia do Ano Novo butanês. Por outro lado, no Butão existe uma cultura mais coletivista e não se dá tanta importância a conquistas ou celebrações individuais. No entanto, com a crescente influência da cultura ocidental e o uso generalizado do calendário gregoriano, alguns butaneses, especialmente em áreas urbanas, começaram a adotar a prática de celebrar aniversários individuais em sua data de nascimento real. 30. Exceto pelas linhagens reais e da nobreza, os nomes do Butão não incluem sobrenome. Geralmente, um único nome é atribuído às crianças logo depois do nascimento, frequentemente envolvendo um lama, que pode basear sua escolha em fatores como astrologia, data de nascimento ou qualidades e características que os pais desejam para o filho. Normalmente, um nome butanês consiste em 2 palavras, que podem representar qualidades positivas, virtudes religiosas ou elementos da natureza. Um exemplo é Tashi Dorje. Tashi significa boa fortuna ou prosperidade, e Dorje significa diamante ou indestrutível. Outro é Pema Lazon. Pema significa lótus, e Lazon significa deusa ou beleza celestial. O primeiro nome costuma ser neutro em termos de gênero. Por exemplo, em Chirin Yangdong, que é a mãe do atual rei do Butão, Chirin é neutro, mas Yangdong geralmente é associado a mulheres. 31. A astrologia é uma parte importante da cultura e da vida cotidiana butanesa, sendo fortemente influenciada pelo budismo e utilizada para vários propósitos, como tomada de decisões, previsão de eventos futuros e interpretação de eventos passados. Geralmente segue o sistema lunar, se baseando na posição de diferentes corpos celestes em relação à data e hora de nascimento da pessoa. Os butaneses também acreditam na reencarnação, com a astrologia influenciando a identificação das reencarnações de lamas e mestres espirituais. Quando se procura uma criança que seja a reencarnação de um mestre espiritual falecido, astrólogos são consultados para determinar o momento e local de nascimento do reencarnado. 32. A medicina tradicional butanesa tem uma longa história. Ela se baseia em conceitos derivados do budismo tibetano, medicina tibetana e medicina ayurvédica da Índia. Os médicos tradicionais são especialistas na preparação e coleta de ingredientes e no tratamento de doenças. Essa medicina é tão valorizada que o terceiro rei criou um Instituto de Medicina Tradicional, que oferece serviços de saúde juntamente com a medicina moderna. 33. O Butão tem uma taxa de criminalidade relativamente baixa, o que é atribuído em grande parte ao seu forte senso de comunidade, valores culturais e espirituais, bem como a filosofia nacional de felicidade nacional bruta. Os crimes mais comuns no Butão costumam ser de menor gravidade, como furtos, roubos, uso de drogas e fraudes. Crimes violentos como homicídios e agressões são raros. 34. O Druk é o dragão do trovão da mitologia butanesa, um ser poderoso e benevolente, guardião de tesouros ocultos e sabedoria, além de símbolo de proteção divina e guia espiritual do povo butanês. Está presente na bandeira nacional butanesa, onde segura em suas garras 4 joias ou norbos, que simbolizam a riqueza, a prosperidade e o bem-estar da nação. A cor superior representa a autoridade civil e religiosa do rei, e o laranja da parte inferior, o budismo,
a compaixão e a espiritualidade dos butaneses. 35. A arquitetura tradicional é representada pelos dzongs, que são monumentos com um papel central na vida cultural e espiritual. São fortalezas com uma combinação única de fortificações militares, centros administrativos e mosteiros budistas, o que demonstra a estreita relação entre a religião, a política e a sociedade no Butão. Um dos dzongs mais famosos e visitados é o Punakha Dzong, também conhecido como Palácio da Grande Felicidade, situado na confluência dos rios Pochu e Mochu, sede do governo do Butão até 1955. 36. A flor nacional do Butão é uma espécie de papoula azul, de nome científico Meconopsis gakidiana, que se encontra principalmente nas regiões montanhosas do Himalaia, em altitudes entre 3.500 e 4.500 metros. 37. A ave nacional do Butão é o corvo do Himalaia. Na mitologia butanesa, essa ave é considerada um símbolo de proteção e se acredita que seja o guardião do país. A coroa do corvo é a coroa oficial utilizada pelos reis do Butão, enquanto as rainhas usam a coroa do fênix. 38. O taquim é considerado o animal mais emblemático e distintivo do país. Segundo a lenda, foi criado pelo grande santo budista Drukpa Kanley, conhecido como o Divino Louco, ao combinar a cabeça de uma cabra com o corpo de uma vaca. É uma espécie protegida no Butão e pode ser encontrada no Mothang Takin Preserve, um santuário de vida selvagem nos arredores de Chimbu. 39. O esporte nacional do Butão é o tiro com arco, conhecido como Da. Visto não apenas como uma atividade esportiva, mas como uma prática social e cultural, ele tem suas próprias características e regras, diferentes das normas internacionais. As competições são realizadas ao ar livre, com distâncias entre os arqueiros e os alvos muito maiores do que nas competições internacionais, chegando a atingir entre 120 e 145 metros. Os arcos são feitos de bambu, embora atualmente também sejam usados arcos compostos modernos. Nas competições butanesas, as equipes são compostas por vários membros que competem em rodadas de tiro. Os alvos, chamados carais, são pequenos cilindros de madeira cobertos com tecido colorido, que são colocados no chão em vez de elevados. Quando um arqueiro acerta o alvo, seus colegas de equipe cantam e dançam em celebração. 40. Alguns butaneses acreditam na existência do Yeti, conhecido localmente como Migoi. A explicação de ser difícil vê-los é que são criaturas sobrenaturais que podem se tornar invisíveis. Em algumas histórias, o Yeti é um guardião protetor da vida selvagem e da natureza, enquanto em outras é considerado um ser maligno e perigoso. Ao longo dos anos, houve inúmeras alegações de avistamentos e encontros com o Yeti, embora até hoje não tenha sido encontrada nenhuma evidência científica que comprove sua existência. 41. A roupa tradicional butanesa é obrigatória em lugares públicos e durante eventos oficiais. Os homens vestem o go, uma espécie de batina até os joelhos, enquanto as mulheres usam o kira, um vestido longo e retangular que é enrolado ao redor do corpo. 42. As danças Shan são danças religiosas butanesas que são realizadas com máscaras e fantasias em festivais budistas, chamados Tsechus. A celebração mais importante é o Festival Paro Tsecho, um evento de 5 dias que acontece no Rinpang Dzong. Essas máscaras têm uma função espiritual para purificar e abençoar os espectadores. Os dançarinos costumam ser monges ou leigos treinados em mosteiros, que usam trajes elaborados e máscaras para representar deidades, heróis, demônios e animais. 43. Se você for a esse incrível país, vai ser quase obrigado a comer comida tradicional. Não existem estabelecimentos de cadeias de fast food, o que contribui para o Butão ser um dos países com menos pessoas com sobrepeso. O emadachi é o prato nacional do Butão. Consiste em um ensopado cremoso e picante com pimentões verdes ou vermelhos, queijo de vaca ou iaque,
e às vezes cebola e tomate, com arroz vermelho ou branco como acompanhamento. O chacampá é carne bovina, pimentões e rabanete. Já chamaru é um ensopado de frango, alho, cebola, tomate e gengibre. Bakshapá são pedaços de porco com pimentões, rabanete e especiarias. 44. O arroz vermelho butanês é uma variedade única de arroz que é cultivada no Butão, principalmente no Vale de Paro. Ele tem uma cor vermelha distinta, causada pelo conteúdo mineral do solo, que é irrigado com água rica em minerais provenientes de glaciares, dando a eles essa cor e um sabor de nozes e terroso. Devido ao processo de moagem parcial, ele mantém sua camada externa de farelo, se tornando rico em vitaminas, fibras e minerais, sendo mais nutritivo do que o arroz branco. 45. As bebidas tradicionais incluem o suja, feito de chá preto fermentado, sal e manteiga salgada. O ar é uma bebida alcoólica destilada de milho, arroz, trigo ou cevada fermentadas. O bencheng é fermentado de arroz ou cevada. O xinsheng é feito de trigo fermentado, tradicional do leste do Butão. 46. A maior e uma das mais pitorescas fortalezas do Butão é o Dzong Trongsa, localizado no centro do país e considerado um dos dzongs mais importantes de lá. Foi construído no século XVI sobre uma colina, dominando o Vale de Trongsa em uma posição estratégica que permitia controlar o comércio e as rotas de comunicação entre o leste e o oeste. Foi desse lugar que a dinastia Wangshu começou a unificar o país no século XIX. É também um importante centro religioso e cultural, porque aqui são celebrados numerosos festivais e eventos ao longo do ano. Um dos mais notáveis é o Trongsa Tsechu, que celebra a herança budista e a história do Dzong. 47. Devido aos seus profundos canyons, existem muitas pontes suspensas no Butão. A mais longa de todas é a ponte suspensa de Punakha, com 158 metros, sempre adornada com coloridas bandeiras de oração. Uma das mais altas é a ponte suspensa Tashog, que se encontra sobre o rio Paro-Chu, a 2.620 metros, construída no século XV pelo famoso construtor de pontes e santo budista Drupthob Tantong Gyalpo. 48. Mais de 20 montanhas do Butão ultrapassam os 7.000 metros. A mais alta é Kankar Punzung, com 7.570 metros. É a montanha mais alta do mundo que ainda não foi escalada. Desde 1994, o governo butanês proibiu todas as expedições de montanhismos a altitudes superiores a 6.000 metros e desde 2003 proibiu completamente o montanhismo. O motivo foi preservar a natureza virgem de seus picos e respeitar as crenças locais. Na cultura butanesa se acredita que as montanhas são a morada de deidades e espíritos protetores. E escalar essas montanhas poderia ofender essas divindades e trazer azar. Embora o alpinismo esteja proibido, o trekking é permitido, incluindo lugares de alta altitude onde se podem ver algumas das montanhas mais altas. Por exemplo, no trek do Jomollari, é possível ver o Monte Jomollari de 7.326 metros. 49. As grutas de meditação de Doshula são pequenos montes de pedra e terra cobertos de vegetação que formam santuários. Existem muitas delas na estrada entre a antiga capital do Butão, Punakha, e a atual Chimbu. 50. Mebarcho, ou Lago Ardente, é um lugar sagrado e de grande importância cultural, localizado no Vale de Tang, perto da cidade de Bumthang. Segundo a lenda, Pema Lingpa, um santo budista tibetano do século XV, teve uma visão na qual foi mostrado a ele a localização de um tesouro espiritual oculto nas profundezas do lago. Ele tinha sido escondido pelo famoso mestre budista Guru Rinpoche no século VIII, e Pema Lingpa decidiu recuperá-lo. Para provar a veracidade de sua visão, ele mergulhou no lago com uma lâmpada de manteiga acesa na mão, emergindo com uma estátua e um pergaminho sagrado, e com sua lâmpada ainda acesa.
Desde então, Mebat Cho tem sido considerado um lugar sagrado. E acredita-se que suas águas tenham poderes curativos e protetores. 51. Kishu Lakhang é um dos templos budistas mais antigos e sagrados do Butão. Segundo a lenda, foi construído no século VII em apenas um dia pelo rei tibetano Songtsen Gampo, que ordenou a construção de 108 templos em toda a região do Himalaia para dominar o demônio que impedia a propagação do budismo. Outro templo que, segundo a lenda, foi construído pelo mesmo rei é o Janbei Lakhang, nesse caso para imobilizar o joelho esquerdo do demônio. Para comemorar a fundação desse templo, o festival Janbei Lakhang Drup é realizado anualmente. À meia-noite, a dança Terchan, ou dança nua, é apresentada dentro do templo, a qual não pode ser vista pelos turistas. 52. O templo Kansum Yulei Nangyal Chorten foi construído e concluído em 99 pela rainha-mãe, Ashit Cheren Yangdong Yangshuk, com o propósito de promover a paz, a estabilidade e a harmonia do Butão e em todo o mundo. 53. A economia do Butão é pequena e em grande parte dependente da agricultura, silvicultura e energia hidrelétrica. A maioria da população vive em áreas rurais e se dedica à agricultura de subsistência, cultivando produtos e criando animais para atender às suas necessidades básicas e às de suas famílias. A agricultura é baseada principalmente em culturas como arroz, trigo, milho, batatas e pimentas. Além disso, a criação de gado, como a iaque, vacas e ovelhas, é comum para obter leite, carne e lã. A energia hidrelétrica é outro setor-chave devido aos seus rios e localização montanhosa. Grande parte da energia gerada é exportada para a vizinha Índia. Nos últimos anos, o Butão também tentou diversificar sua economia e promover a indústria manufatureira e serviços, incluindo tecnologia da informação e comunicações, educação e saúde. 54. Na Biblioteca Nacional do Butão está a cópia do livro editado mais grande do mundo, chamado Butão, uma odisseia visual através do último reino do Himalaia, que pesa mais de 60 quilos e mede aproximadamente 152 por 213 centímetros. Além disso, essa biblioteca tem uma das maiores coleções de literatura budista. Seu objetivo é preservar a herança cultural e literária do país e funcionar como um centro de aprendizagem para recursos de informação do mundo. 55. Uma das experiências mais exclusivas que você pode viver no mundo se quiser desenvolver sua espiritualidade é um retiro no Butão. Costumam ser feitos em lugares serenos, remotos e cercados por paisagens fascinantes do Himalaia. Ambientes ideais para introspecção, reflexão e meditação. Dessas experiências são realizadas sessões de meditação guiada. Existe contato com a natureza, se faz amizade com outros buscadores espirituais, se recebe ensinamentos ou se pratica o silêncio e a contemplação. 56. Você decidiu ir ao Butão? Primeiro de tudo, depois da sua viagem, volte a esse vídeo e conte pra gente a sua experiência. Mas você vai querer saber o que precisa para entrar. Quase todos os cidadãos estrangeiros, exceto os cidadãos da Índia, Bangladesh e Maldivas, precisam de um visto para entrar no país. Viagens auto-organizadas não eram permitidas no passado, mas desde 2022 é possível, embora o preço de visitar o país tenha aumentado, custando $200 por dia a taxa de desenvolvimento sustentável, além de ter que pagar comida, acomodação e outros custos. 57. Se você vai ao Butão como turista, existe uma série de aspectos que você precisa ter em mente. Não toque música alta, incluindo em parques nacionais ou locais religiosos. É rude tirar fotos ou filmar pessoas sem pedir permissão. Se você quiser tirar fotos dentro de mosteiros, peça permissão primeiro. No Butão é proibido vender e produzir tabaco, mas é permitido consumi-lo de forma privada em locais designados para isso. Se você levar cigarros, se certifique de que está permitido no momento.
e você só deve consumi-los em locais designados. Em locais religiosos como os tsongs, você vai ter que vestir roupas de manga comprida e calças compridas. Evite usar plásticos ou produtos de uso único, porque os butaneses se preocupam muito com o meio ambiente. Na verdade, sacolas plásticas estão proibidas desde 1999. Por fim, devido ao fato de grande parte do país estar em grandes altitudes, você pode sofrer de mal de altura. Por isso, é recomendável estar preparado consultando um médico antes de ir e levando medicamentos. Algo que não é muito conhecido é que você pode entrar no Butão pela Índia. Então, se você é indiano ou está lá, você pode considerar a possibilidade. Não é possível a partir do Tibete. Sobre a moeda, você pode usar a local, chamada Niglutrum ou Nu. Também pode levar dólares americanos para comprar lembranças ou dar gorjetas. Não critique a família real e evite falar sobre assuntos políticos delicados. Butão, um lugar que encanta o coração e o espírito. Um país espiritual escondido no Himalaia, onde a beleza de suas paisagens se entrelaça com um estilo de vida sereno, mostrando a felicidade encontrada na simplicidade.